Bom dia. Olá, gente, bom dia. Não, só acho que está muito em cima. Gente, vocês estão me escutando direitinho? Sim. Sim. Pronto, pois ótimo. Bom, gente, bom dia. Espero que esteja todo mundo Bom bem. dia. Como foi de prova? Foi boa. Bem, Foi Foi boa. tranquilo? Foi? Que bom. A gente vai fazer a resolução dela hoje, tá bom? Aí, Tá. se der tempo, a gente já começa o outro assunto, certo? Tranquilo? ok. Pronto. Bom, gente, então vamos aí. Primeira questão, tá? Eu fiz essa prova, assim, com muito amor, viu? Eu acho que foi uma das melhores provas até agora, até porque eu não fiz muitas provas com vocês, né, de história. Mas eu tive bastante cuidado em realizar ela, porque eu acho que esses assuntos, não só esse, como que a gente vai trabalhar esse mês, até o final do ano, são assuntos bem extensos, com muitas informações, né? Então, assim, são poucas questões, não dá para a gente trabalhar muitas questões, né? Como vocês sabem, agora são em média 12 questões, né? 10 a 12 questões por mês. Então, assim, se fosse que nem era nas aulas presenciais, né? Que a gente pode colocar 20, 22 questões, seria ótimo, né? Porque dava, assim, para trabalhar todos os assuntos de fato, todos os temas, né? Já que o capítulo do livro de vocês é dividido em temas, né? Mas como não é possível, eu penso assim, em colocar, acho que os fatos que eu acho mais importantes, né, e que vocês não podem esquecer, porque vocês vão trabalhar no nono ano, no primeiro ano, né, e isso vai ficando mais difícil, certo? Então eu tive o maior cuidado em relação a escolher o que iria colocar na prova de vocês, tá bom? Então vamos aí para a primeira questão. A grande potência Inglaterra iniciou a mecanização do setor têxtil através da industrialização da segunda metade do século XVIII. Qual o nome do tratado comercial que beneficiou a Inglaterra através da abertura das colônias portuguesas aos tecidos ingleses? Aí a gente trabalhou, né? A gente viu que tem um tratado específico onde a Inglaterra ela vai fazer um tratado, assinar um tratado, né? Em conjunto com Portugal. E a ideia de Portugal era melhorar a sua economia. No entanto, a gente viu que isso vai trazer um déficit a Portugal e aumentar a economia da Inglaterra, né? Que naquele período era uma grande potência, certo? E a gente viu que a ideia de Portugal era o quê? Ter medo de que essa grande potência tomasse de conta das suas colônias, né? Já que Portugal, como eu falei para vocês, é um país ainda pequeno, naquele período era um país considerado um pouco pobre ainda, né? E com muitas dificuldades. Então, por isso que ele resolveu se aproximar da grande potência. É melhor ter ela como amiga do que como uma grande inimiga, certo? Então, aí a gente ficava com qual alternativa? Letra C, Letra tratado C. de Menton. Letra C, o Tratado de Menton, né, gente? Que é a questão do tratado entre os tecidos, né, e o vinho. Panos e vinho. Certo, panos e vinho, onde o tecido saía da Inglaterra, né, isso, e ia para Portugal. E a maior economia de Portugal ainda hoje, que é o vinho, sairia de Portugal e iria para a Inglaterra. Ambos com a fatura, né, o tributo baixo, certo? Então, isso vai gerar uma economia boa para a Inglaterra, porque sempre vai ter essa relação com o pano, com o tecido, mas a compra de vinho não vai ser grande, certo? Como eu falei para vocês, as pessoas utilizavam mais tecido do que a compra de vinho, certo? Então, isso vai piorar a economia de Portugal e melhorar a economia da Inglaterra. E a gente viu que isso vai se estender por muito tempo, né? A gente trabalhou isso. Essa relação da economia vai vir também para o Brasil, né? Quando a família real vem para o Brasil. Então, já que não tem mais essa relação com Portugal, porque Portugal está invadido por tropas francesas, né? Essa relação econômica vai ser gerada para o Brasil, tá bom, gente? Tranquilo? Ninguém ficou em dúvida nela, né? Letra C. Vamos aí para a segunda. Observe as imagens abaixo. E aí tem os líderes da Conjuração Baiana de 1798. E aí a gente pode observar, o que é que vocês observaram nessa imagem? Eu falei, gente, toda questão a gente tem que analisar texto e analisar imagens, não foi? Então eu coloquei duas imagens aí para vocês. Essa, pronto, eu vou colocar essa imagem aí que tem as duas, né?
A primeira é da Conjuração Baiana e a segunda é da Inconfidência ou Conjuração Mineira, tá bom? Tanto faz. Bom, o que é que vocês observam nas duas imagens? Olha os personagens, né, que estão nelas. Bora, gente, conversar. Observem que na Conjuração Baiana, a gente tem negros, né? A gente auxilia aí também a ex-escravos, como a gente viu, né? A Conjuração Baiana, ela foi uma mistura, onde tinha ex-escravos, libertos, né? Trabalhadores, tinha alguns líderes também que eram da elite, mas a base dela e um dos seus ideais era o quê? O fim da escravização. Enquanto a gente viu que a Inconfidência Mineira não tinha isso, né? Até poderia ter alguns líderes que pensassem no fim da escravização, mas a maioria não pensava. Por quê? Porque era uma elite, e a gente viu que a elite ela tinha como base de comércio, como uma das bases de comércio, né, a escravização. Então, já que a maioria dos seus líderes tem escravos, obviamente eles não vão defender o fim da escravização, certo? Então, essa é a grande diferença entre a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira, certo? E eu coloquei as imagens como uma forma de facilitar, porque se vocês analisassem as imagens, vocês já conseguiriam, né, de fato, fazer a questão. Então, botei um pequeno texto aí. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana foram movimentos que tiveram um papel importante na reflexão da sociedade perante o domínio colonial português. Considerando o seu conhecimento sobre os dois movimentos a que se referimos, né, as duas imagens acima, é correto afirmar que, letra A composição social dos dois movimentos era diferente e, por isso, os dois defendiam o fim da desigualdade de classe e raça. B. A diferença social entre os dois movimentos foi fundamental para os dois projetos, que se distinguiam, sobretudo, no que se refere à defesa do fim da escravidão. Era exatamente isso, né? Como eu já tinha explicado para vocês durante as aulas, um pensava no fim da escravização, tinha como um dos ideais, né, acabar com a escravidão, enquanto a Inconfidência Mineira nem se falava de fato nisso, certo? Então, aí seria a letra B. Ok, gente? Tranquilo? Sim. Letra C. A presença dos negros nos dois movimentos foi decisiva para o projeto de resistência. Na própria imagem, a gente observa que não, né? Que na segunda, por exemplo, na Inconfidência Mineira não tinha escravos, né? A gente viu, por isso que eu falei para vocês, gente, todo movimento histórico, ele tem uma questão social, política e econômica. Leve isso para toda a vida de vocês que estudarem história. Todo acontecimento histórico, vocês têm que lembrar disso, certo? Por exemplo, Inconfidência Mineira, pega setinhas e coloca. Quem é que vai participar? Né? Qual era a questão social? Qual era a questão econômica? Qual era a questão política? Porque isso é base, né, a chave para entender todos os acontecimentos históricos, tá bom? E a burguesia brasileira, a gente sabia que ela estava aí na base só da Inconfidência Mineira, certo? Então, tá errado. Letra D. Os líderes dos dois movimentos se mantinham afastados do povo, evitando a participação dos pobres, escravos e sendo contrários à escravidão. Não, né? Porque a baiana tinha como base ex-escravos, né? Escravos também e a população, certo? Os povos. Então, a letra D está errada. Terceira questão. A fragilidade da economia portuguesa, que a gente viu isso, né? Quando a gente trabalhou a relação com a Inglaterra, quando a família real vem para o Brasil, né? Como ficou Portugal naquele período. Então, a gente observa que Portugal ele tem uma grande fragilidade política e econômica durante esse período, tá bom? A fragilidade da economia portuguesa fez a realeza tomar diversas decisões que levariam a várias consequências. Uma dessas consequências é o quê? A independência, aos poucos, né, do Brasil, que a gente viu que a independência do Brasil ela não vem de uma vez, certo? A transferência da corte portuguesa para o Brasil conduziu o país a um conjunto de transformações que aconteceriam, sobretudo, na cidade do Rio de Janeiro. Como a gente viu, né, essas mudanças não aconteciam em todo o Brasil. Acontecia, de fato, aonde a família real estava localizada, certo? Das alternativas abaixo, marque a alternativa correta. Letra A. Com a chegada da família real ao Brasil, foi implementada a distribuição de propriedades privadas, com objetivos de ampliar a doação de terras para os brasileiros aumentarem suas economias. Sim ou não, gente?
Não. Não, né? Inclusive vai Não. ser uma das brigas entre os portugueses que vieram junto com a família real, não foi? E os brasileiros. Porque quem vai ter grandes privilégios quando a família real chegar ao Brasil são os portugueses que vêm junto com a família real. Como eu falei para vocês, muitos brasileiros até perderam suas próprias casas, né? Suas residências. Quem vai tomar partido, quem vai ficar com os trabalhos, né? Dentro da corte, dentro do governo, vai ser os portugueses. Então, isso vai gerar um grande conflito entre os portugueses e os brasileiros. É a partir disso que vocês... Por que eu sempre toco nesse assunto, nessa rivalidade? Porque a gente viu no primeiro reinado e a gente vai ver no segundo reinado essa rivalidade entre os portugueses e os brasileiros, tá bom? Principalmente com os portugueses que vão continuar no Brasil, certo? Então, não esqueçam nunca disso, porque a gente vai trabalhar ainda no segundo reinado essa rivalidade, tá bom? Bom, letra B. Em 1808 aconteceu a abertura dos portos às Nações Amigas que tinham o intuito de contribuir para o fim da escravidão. Certo ou errado? Errado. Errado. Qual era o objetivo da abertura das Nações Amigas? Era melhorar a economia do Brasil, já que a família real, né, a corte portuguesa, não tinha mais um acesso direto com Portugal, né? Então, não tem nada a ver com o fim da escravidão. A gente vai ver que o fim da escravidão vai demorar tanto tempo, né, gente? Então, não tinha nada a ver com isso. Pelo contrário. Letra C. Uma das primeiras medidas da família real se instalar no Rio de Janeiro foi abrir espaço à maior participação dos setores populares nas questões políticas do Império Português? Não. Não. Não, né, gente? Tanto que é isso que vai gerar as manifestações, as revoltas, né, que a gente estudou e que a gente ainda vai estudar agora, certo? Nesse assunto desse mês, certo? É exatamente por isso, por não ter uma participação popular no governo, certo? Então, falso. Letra D. A transferência da corte para o Rio de Janeiro levou à criação de um conjunto de instituições importantes, tais como o primeiro Banco do Brasil, né? Que a gente estudou que vai acontecer aí durante a chegada da família real, certo? Já que Portugal, já que a família real não tinha contato com Portugal diretamente, né? Ele tinha que gerar suas finanças. Então, como é que vai gerar? Através de um banco. Então, assim, constrói-se o Banco do Brasil, certo? Tranquilo, gente? Que vai ser derrubado, inclusive, com o primeiro reinado, né? A gente viu que ele só teve aí faixa de 21 aninhos, né? Um adolescente. Bom, posso passar? Tranquilo até aqui, gente? Nenhuma dúvida? Sim, pode passar. Pode passar. Ótimo. Quarta questão. A crise do sistema colonial portanto, percebida como um conjunto de tendências políticas e econômicas que empenhou no sentido de afrouxar as relações de subordinação que vinculavam as colônias ultramarinas às metrópoles europeias. A gente viu que essa crise do sistema colonial, como também a vinda da família real, vai levar, né, a acabar aos poucos com essa relação de subordinação de colônia e metrópole, que depois vai gerar a independência do Brasil, né? A crise mencionada no texto pode ser associada, entre outros fatores, a qual? Ou às quais fatores, gente? Ao declínio da política mercantilista na Europa e ao avanço das propostas reformistas e liberais na economia e na política. Exatamente, né? A gente viu que isso vai gerar essa questão política, de reformar a questão política. A gente viu que vai ter conservadores, liberais, né? Cada um vai lutar por seus objetivos, enquanto a elite lutava por uma questão, a população lutava por outra, né? Quando eu falo população, estou falando do povo. Tá bom, gente? E o fim do mercantilismo, certo? Então, seria a letra B. Tranquilo até aí, gente? Posso passar? Pode. Pode. Pronto. Quinta questão. A família real deixou Portugal para evitar um conflito militar com os franceses, né? Sobre a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, é correto afirmar que... O que foi que aconteceu aí? Letra A. Ampliar as ações de piratas ingleses no norte do Oceano Atlântico e ampliar a hegemonia francesa nos mares europeus. Se os franceses eram aí, né, inimigos de Portugal, como é que Portugal iria fazer isso, né, gente? Não faz sentido, né? Então, aí seria errado, né? Letra B. Apesar da vinda da família real para o Brasil, o monopólio comercial de Portugal continuou sendo fortalecido por Dom João VI?
Errado, né, gente? A gente viu que não vai ter essa relação entre Portugal e Dom João depois que ele vem para o Brasil, né? Porque Portugal estava invadido por Napoleão Bonaparte e suas tropas. Então, não tinha como ele nem gerar economia, nem ter relações políticas, nem ter um bom contato com a população, né? Então, isso vai gerar a oposição do que fala aí no texto, certo? Não vai continuar sendo fortalecido por Dom João VI. Por isso que ele vai reformar aí, né, transformar o Brasil em determinadas regiões, certo? Letra C. A abertura dos portos brasileiros às nações amigas beneficiou principalmente a Inglaterra, certo ou errado? Certo. A gente viu o Tratado de Comércio, né? Além de beneficiar em relação às nações amigas, a gente viu que também teve o Tratado de Comércio, que seria o quê? Tia, na plataforma, quando sair o resultado, nessa questão está dizendo que a B está certa. A B? Aham. A quinta questão? Lá na plataforma, na Sim. prova. Tem um gabarito depois que É verdade. Pois eu vou ver com eles, viu? Talvez alguém deve ter colocado lá o gabarito errado. Vocês viram se é só essa? Eu vou ver as outras questões com vocês e vocês me avisam, viu? Que aí eu falo com eles. Certo? Pronto. Então é a quinta questão, né? Deixa eu até anotar aqui. Tá com o gabarito B, né? Pronto. Quando eu terminar as aulas aqui, eu vou lá, viu? Bom, sexta questão. Sobre a vinda da família real para o Brasil, é correto afirmar que o Brasil continuou na simples posição de colônia do Império Português sem transformações econômicas, políticas e culturais? Não. Não, né? Pelo contrário, a gente viu que vai ter transformações, né? B. A abertura dos portos brasileiros às nações amigas não privilegiou e nem ofereceu isenção de impostos à Inglaterra? Contrário, né, gente? A gente viu que vai favorecer, não é isso? Sim. Então, tá errado. Letra C. Ao desembarcar no Brasil, Dom João VI criou novos impostos alfandegários que contribuíram para o fechamento dos portos brasileiros para outras nações estrangeiras? Errado. Errado, né? Letra D. A cidade do Rio de Janeiro teve o seu cenário transformado com a criação da Biblioteca Nacional, a construção do Jardim Botânico, que é o Real Horto, né? Eu coloquei Jardim Botânico, e o Banco do Brasil, certo? Então, certo. Seria a letra D. D. Tá correto lá no gabarito também? Vocês estão com o gabarito aí? Sim. Sim. Tá correto lá. Pronto, então qualquer coisa vocês me avisam, viu? Ok. Bom, se não, qualquer coisa, se não tiver como alterar lá, eu altero na ficha de vocês, certo? Porque eles me dão a folha com as notas de vocês e eu tenho que passar para a ficha. E é o que vale, de fato, é a ficha de vocês, tá bom? Aí eu coloco E a lá. quinta letra C, né? Mas eu aviso para vocês, viu? Oi? A quinta letra C, né? Isso. Certo? Quinta é C. Bom, mas eu já anotei aqui, viu? Aí eu entro em contato com eles, aí na próxima aula eu falo para vocês como foi que ficou, viu? Mas não se preocupem, não. Sétima questão. Um dos assuntos mais estudados sobre o Brasil é o período entre a vinda da família real portuguesa para o Brasil e a proclamação da independência do Brasil. Sobre os assuntos, assinado o que tiver a soma correta. Então, vocês teriam aí, né, que somar as alternativas que fossem corretas e depois marcar o total delas, tá bom? Então, cuidado aí com a soma. Vocês têm que ter o maior cuidado, porque tem gente que soma errado, né? Às vezes acerta as questões e soma errado, viu? Então, a gente tem que ter cuidado aí em relação a isso. Mas vamos aí para as questões. Letra D, primeira questão. Dom João trouxe ao Brasil a missão artística francesa, formada por vários pintores, entre eles Debré. Tá correto ou tá errado? Correto. Correto. Né? A gente viu até uma das pinturas de Debré, né, que fala sobre a independência do Brasil, né? A gente até fez uma questão na qual eu falei para vocês que como Debré ele foi convidado pela família real, né, para fazer um quadro, então ele ia de fato colocar, né, aquela imagem como uma imagem positiva para o Brasil, né, como também para glorificar a independência do Brasil, né? A gente até trabalhou a imagem que tem no livro de vocês que foi desenhada por Debré. Certo? Então, tá correto. Segunda questão. E aí, vocês lembram também que essa ideia de trazer essa missão artística francesa é que a maioria dos países, eles já valorizavam a arte,
certo? Então, como eu falei para vocês, quando a família real chega no Brasil, eles tentam europeizar o Brasil, e isso vai continuar por muito tempo, que é o quê? Era melhorar a visão que as pessoas tinham sobre o Brasil, já que a família real estava aqui, certo? Então, não era, vamos melhorar o Brasil, porque é nossa colônia, a gente precisa melhorar. Não, era porque a família real estava aqui, certo? Segundo, apesar do crescimento urbano que vinha ocorrendo desde o século anterior, principalmente nas regiões de mineração, quando a família real chegou ao Brasil, encontrou uma sociedade predominantemente pobre e agrária. Correto. Correto. Inclusive, a gente falou, né, que esse crescimento econômico ele vai ser gerado, ele vai melhorar apenas para a elite brasileira. Por isso que ela sempre vai ter uma relação política durante os governos, certo? Já o povo, eles nem tinham tanta noção disso, porque eles não estavam inseridos nesse processo histórico, né? E aí, quando eu falo que eles não estavam inseridos, não é que eles não existiam, mas é que ninguém se importava com o povo, certo? A ideia era melhorar para uma parte da população, a outra continuava em miséria. Por isso que a gente viu que vai ter várias revoltas, principalmente no Nordeste, porque como a gente viu, né, o Nordeste ele acaba sendo esquecido por bastante tempo, tá bom? O quarto aí, com a abertura dos portos às nações amigas estabelecida por Dom João, logo após a chegada da corte, os produtores brasileiros puderam iniciar a exportação de seus produtos diretamente para a França, aumentando a competitividade dos produtos brasileiros naquele país. Tá certo ou tá errado, gente? Errado. Observem aqui, ó, os produtos brasileiros puderam iniciar a exportação de seus produtos diretamente para a França. A gente viu que quando a família real chega ao Brasil, aqui, gente, a França era inimiga de Portugal, inimiga, né, consequentemente do Brasil, porque o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Lembram? Então, as Nações Amigas, ela tem esse nome exatamente porque as nações que não estão em confronto com Portugal e barra Brasil, certo? Então, foi uma pegadinha, eu botei a frasezinha, diretamente para a França. A França, nesse período, Portugal estava invadido pelos franceses. Então, como é que vai melhorar, né? Ou abrir a exportação aos produtos franceses? Não cabe, né? Então, tá falso, certo? Oitavo. A vinda da corte para o Brasil relaciona-se às pressões sofridas pela coroa portuguesa, decorrentes do bloqueio continental estabelecido por Napoleão Bonaparte contra a Inglaterra, que era o quê? Os países não podiam ter uma relação econômica direta com a Inglaterra, que era a potência daquela época. Tá certo ou tá errado? Certo. Certo, né? Então fica aí 8, 9, 10, 11. Né? Então seria a letra C. No gabarito aí tá tranquilo, né, gente? Sim. Sim. Ó, vocês vão me avisando aí, viu? Se tiver algum gabarito errado. Bom, próxima questão. Sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, é correto afirmar que se deu sobretudo pela aliança realizada entre Portugal e França quando assinaram o Tratado de Mentrim? Não. O Tratado de Mentrim foi Portugal e Inglaterra. E quando a corte vem para o Brasil é fugindo das tropas francesas, né? Então, vocês podem botar errado por os dois vieses, né? Tanto pelo Tratado de Mentrim, como pela transferência da corte para o Brasil, certo? B. Foi provocado pela garantia de um Brasil melhor e reformado pela grande potência da época? Não. Não, né, gente? Pelo contrário, a gente viu que essa relação com a Inglaterra vai piorar a economia, né? C. Teve como causa direta a invasão das tropas francesas ao território português, como forma de forçar a adesão do país luso ao bloqueio continental. Sim. Certo, né? Quem fez aquela questãozinha, aquele tópico da sétima, né? Já ligava aí ao oitavo, né? Então, seria letra C. Então, tá tranquilo aí, né, gente? No gabarito de vocês? Sim. Pronto. Bom, nona questão. Durante 13 anos, a família real portuguesa esteve no Brasil, que foi sede do Império Ultramarino Português. Nesse período, diversas medidas tomadas pela corte proporcionaram transformações profundas na economia, na política e na cultura do Brasil, já que a gente viu que teve a arte que vinha aí da França, né? Então, a gente vê que melhora a economia, né, a política e a cultura. Melhora sim, né? Teve transformações. Mas a gente viu que a sociedade, ela continua ali dividida, né? Por isso que eu não coloquei aí no textinho a sociedade.
Assim, é correto afirmar que nesse período ocorreu. Letra A. Gente, observe o que eu coloquei no texto. Durante 13 anos da família real portuguesa, certo? O período em que ela esteve no Brasil. Tem alternativas aí que talvez esteja correta, mas que não cabe nesse período, certo? Letra A Confederação do Equador em 1824, que foi uma rebelião das províncias nordestinas contra o autoritarismo, que pretendia a fundação, né, de uma república por estas partes do Brasil. Letra B, Revolução Pernambucana em 1817, contra a opressão dos tributos para custear a corte no Rio de Janeiro, que marcou a insatisfação dos brasileiros contra a exploração portuguesa. Letra B, né, gente? Sim. Cuidado com, como eu falei para vocês, os anos, né? Porque tem questões, tem alternativas aí que pode estar correta, mas que não cabe nesse período em que a família real portuguesa estava no Brasil, certo? Então, vocês tinham que ter cuidado em relação a isso. Letra C, a Noite das Garrafadas, episódio que envolveu apoiadores do rei e seus opositores, logo antes da sua abdicação e retorno para Portugal. Aí tá errado, né? Letra D, expulsão do rei português de terras brasileiras por sua resistência em aceitar a Constituição elaborada pela Assembleia Constituinte e a imposição de uma Constituição por ele otorgada. Aqui, gente, a família real já tinha saído, né? Então, eram questões que não tinham ainda, estavam vinculadas a esse período. O que, de fato, está vinculado a esse período seria a letra B, certo? Tranquilo aí no gabarito? Sim. Pronto, então vamos aí para a 10ª. A proclamação da independência foi coberta de rupturas e continuidades. A gente viu que teve coisas que continuaram, né? E teve coisas que foram transformadas. Sendo assim, marque a alternativa que apresenta uma ruptura e outra que tem a continuidade, certo? Bom, respectivamente, ou seja, vocês teriam que primeiro marcar uma que tem uma ruptura e outra que tem uma continuidade, certo? Letra A, pelo distanciamento da Inglaterra e a união com a França. Letra B, a perda do Império Português e a preservação da escravidão. Letra C, pela fragmentação política do território e pela hegemonia política das elites rurais. Letra D, pelo esforço da unificação nacional e pelo respeito aos direitos trabalhistas. Aí seria qual a alternativa? B. Letra B, né? A perda do Império Português. Isso vai ser a ruptura que vai levar à independência do Brasil, certo? A gente viu que Dom João VI, né, ele pedia para que Dom Pedro I voltasse também para Portugal, né? E a gente viu que, com a pressão da elite brasileira, Dom Pedro I acaba fazendo o quê? Proclamando a independência do Brasil e, consequentemente, rompendo, de fato, com o Império Português. Como eu falei para vocês, muita gente fica perguntando, sim, professora, mas Dom Pedro I era filho de Dom João VI, como é que ele vai contra o pai dele? Mas a gente viu que o governo de Portugal já era o quê? Uma monarquia parlamentar. Ele não queria voltar com essa ideia. Inclusive, a gente viu que o império dele é um império muito autoritário, né? Isso que vai fazer com que ele caia também, certo? Então, por isso que vai ter aí o rompimento, de fato, com o Império Português, certo, gente? E a preservação da escravidão, a gente viu que isso vai continuar, a gente trabalhou com a Constituição de 1824, né? E a Constituição de 1823, isso vai permanecer. Então, isso seria a continuidade, certo, gente? Nenhuma dúvida aí? 10º B. Tranquilo, gente? Até agora, nenhuma dúvida? Não. Não. Bom, né? Pode. Fico feliz. Bom, bora para a próxima aí. Referente à imagem abaixo, a Constituição de 1823 tinha um caráter. Quais eram os caráteres? Aí eu até botei a imagem, né? A Constituição de 1823 ou Constituição da Mandioca. Eu coloquei isso exatamente para vocês lembrarem quem estava aí no poder, na base dessa Constituição da Mandioca, né? Que eram o quê? Os ruralistas, né? A elite brasileira, certo? Então, a Assembleia propôs que só pudessem participar do governo homens que tivessem, no mínimo, equivalente a uma determinada quantia de farinha de mandioca. Então, isso faz com que seja dividida a população mais ainda, né, gente? Então, a gente observa que essa desigualdade que tem hoje, ela vem, de muito tempo. A gente observa, vocês vão observar primeiro, a gente viu no primeiro reinado, a gente vai ver no segundo reinado como tem essa divisão da população.
né? Onde uns têm privilégios e outros não. Outros lutam, pelo menos, pela sobrevivência. Né? Então, tudo que acontece na história, por isso que a gente fala, para você entender o presente, você precisa entender o passado. E aí muita gente também diz, professor, para que a gente estuda história? História é estudar morto, né? Eu já escutei isso. Não é, gente. A gente estudar história, a gente entende o que a gente vive, né? A gente tem um olhar crítico sobre as coisas que acontecem. Por isso que é importante estudar história. Né? E a gente observa isso nesse período e vê como isso ainda está vinculado à atualidade. Né? Os governadores, por exemplo, quando começa a política, né, é que eles começam a aparecer, né? Começam a estar lá perto do povo, a pedir voto, a dizer que vai melhorar as cidades, né? Mas passam anos sumidos. Inclusive, tem gente que começa a aparecer na política que eu até fico, gente, essa pessoa mora aqui em Picos, né? Então, sim, né? Fatos. Então, vamos, letra A, democrático e liberal, letra B, popular e nacionalista, letra C, censitário e elitista. Letra D, absolutista e centralizador. Letra C. Letra C. Letra C, censitário e elitista, né? A gente viu que ainda, quando a gente fala, gente, do poder liberal e dos conservadores, a gente está falando de uma elite. Só que uma elite que um era mais centralizado, ou seja, queria o poder do rei, que são os conservadores, e os liberais que queriam um poder parlamentar ou que o Estado não tivesse tanto poder em relação à economia, em relação à política e à sociedade, certo? Mas quando a gente fala dessas constituições, a gente está falando como base a elite, certo? Ela é quem vai ajudar na construção dessas duas constituições, certo? Então seria letra C. A gente viu que ela não tinha nada de caráter popular, inclusive excluía os pobres, né, gente? A gente viu que excluía os indígenas, excluía os escravos, né? Sim. De participar, principalmente das eleições. Então, isso, gente, faz grande transformação na sociedade, porque, por exemplo, se a população ela não participa dos votos, se ela não participa da construção da Constituição, obviamente seus direitos não vão estar nessas constituições, certo? Então, é aí que está o perigo dessas constituições. E a gente vai ver que a Constituição de 1824, ela vai ser, né, escutada por muito tempo, tá? Então, não esqueçam aí dessas duas constituições, que a gente vai estudar ela no período regencial e no segundo reinado. Tá bom, gente? Tranquilo? Próxima questão e última questão da prova de vocês. Esse homem é considerado o personagem principal da Confederação do Equador. Denunciou o autoritarismo do governo imperial e impulsionou o povo à revolta. Quem vai ser aí, gente? Frei Caneca. Frei Caneca, né? Tava tranquilo. Gente, essa questão, eu coloquei assim, ela dada de presente para vocês, né? Porque até as próprias alternativas, são alternativas assim, ó, Dom Pedro I. Eu coloquei Dom Pedro I, na hora que eu fui fazer a questão, Raira, pelo amor de Deus, tira Dom Pedro I, porque tem hora que tu faz assim, né? Eu disse, não, vou deixar para os meninos, vou deixar, para ver se nas próximas horas eles conversam comigo, né? Estou conversando sozinha. Tiradentes, a gente viu que Tiradentes não tinha nada a ver nesse período, né, gente? Tiradentes já tinha morrido, ó, fazia tempo. E Manuel Faxina, então não tinha nada a ver, gente. Estava dada essa questão, né? Era letra A. Certo, gente? Então, tranquila a prova? Sim. Ótimo, né? Bom, gente, então por hoje não vai dar tempo da gente começar o assunto, certo? Mas eu vou dar aqui um pouquinho aqui sobre ele rapidinho. Só um resumão, certo? A gente vai trabalhar as regências e as rebeliões contra o poder central. A gente vai observar que esse período da regência é o quê? É o período entre Dom Pedro I e Dom Pedro II. Se a gente retomar a nossa última aula que a gente falou sobre o assunto, sobre a unidade 5, não, no tema 4, no finalzinho a gente falou que Dom Pedro I ele vai embora, né? Já que ele vê que a população não gosta nada dele, né? Que está lutando contra ele, que ele não tem apoio de fato da população, né? E ele resolve ir embora. Mas ele deixa seu filho de 5 aninhos. Uma pessoa de 5 anos não pode governar um país, gente. Então, vai ser esse período. Esse período é chamado de regência. É o período entre o governo de Dom Pedro I e o governo de Dom Pedro II, que é filho de Dom Pedro I. Tá bom? E a gente vai ver que esse período, quem tiver como caderno aí já anota, é um período de instabilidade política e econômica. Isso vocês não podem esquecer de jeito nenhum sobre o assunto que a gente vai trabalhar dessa vez.
viu? Instabilidade, não é estabilidade, é instabilidade política e econômica. Ou seja, vai ter rebelião para tudo que é canto do Brasil. Viu, gente? Quem não gosta de política, talvez não vai gostar muito desse assunto, porque a gente vai trabalhar política, obviamente, história, né? A gente trabalha sociedade, política e economia, certo? Mas a base mesmo desse assunto, a face mesmo, é a questão política, tá bom? Então, quem não gosta de política, talvez não goste muito do assunto. Certo, gente? Eu vou fazer aqui a chamada rapidinho, tá bom? E aí, na próxima aula de amanhã, a gente começa esse assunto, certo? Tia, tá dando pra me ouvir? Assim, Guilherme, escutei você. Bom, deixa eu botar aqui no chat. Hoje é primeiro, né, gente? É. Sim. Ana Caroline. É. Ana Clara. Ana Lívia. A Nádia. Antônio Moura. Camille. Presente. Christian. Gabriel. Gisele. E quantos alunos, hein, nada de hoje? Guilherme. Presente. Heitor. Presente. Presente. Yasmin Feitosa. José Vitor. Caio. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda. Caio está presente. Maísa. Presente. Presente. Otto. Vitor Augusto. Yasmin Barros. Deixa eu ir agora. Ana Maria. Presente. Cauã. Davi. Gabriela. Glória. Presente. Isabela. Tia, você me escutou? Presente. Quem é que tá falando? Glória? É, tia Escutei. Glória. Já botei presente aqui. Jorge. Isabela presente. Jorge Henrique não tá. Júlia. José Vitor. Esqueci de José Vitor. Júlia. Cauã. Maria Eduarda. Presente. Maria Isabelle. Matheus. Milena. Presente. Raimundo. Presente. Presente. Renata. Presente também, né? Presente. Ronald. Sofia. Presente. Vitor Emanuel. José Vitor. Pronto, gente. Pois essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Espero que todo mundo tenha se dado bem. Eu vou resolver agora, tá bom? Antes de iniciar a minha aula do sexto ano. Eu vou resolver direitinho essa questão da alternativa de vocês, tá bom? Mas qualquer coisa eu acho que não tem mais como ajeitar. Vou ver, né? Eu acho que não tem mais como ajeitar no gabarito lá na plataforma, mas eu ajeito na nota de vocês, tá bom? Na ficha, que é o que vale de fato. Tá bom, gente? Mas eu aviso pra vocês como ficou aí, tá bom? Beijo, até amanhã, viu, gente? Tchau. Tchau. Leiam aí o assunto, tá bom? Pra mim não ficar falando sozinha, viu? Tá bom. Tchau, gente. Se cuidem. Ah. Tchau.